Boa tarde. Vocês estão bem, gente? Romberg, Agnes? Tudo certinho. Estamos bem, prontos para esse momento, Graças a ansiosos. Deus, mais um EBD. A Vânia não pôde estar conosco e apareceu. Roberto, o microfone está fechado? Eu acho que o microfone está fechado, Roberto. Não, eu fechei de propósito para não entrar o então tá. Fique à vontade. Então, a Vânia precisou se ausentar e estamos aí para tocar o barco, continuando as lições do livro Uma Vida com Propósito. Foi até questionado, essa capa é capa antiga. Se você for comprar o livro físico, ele está à venda ainda, com a capa mais bonitinha, mas é um livro que tem sido norteador desse período. A Agnes, pode fazer a introdução, Agnes? E um comentário? O Romberg pega a bola. Certo. Na semana passada, né, a gente começou com a introdução, o primeiro capítulo, falando um pouquinho para vocês sobre o que a gente planejava nessa nova etapa, né, da EBD, e agora a gente passa para o segundo dia, né, que fala um pouquinho, o tema é Você Não É um Acidente. A gente está tentando esclarecer dúvidas, ler juntos nesse propósito, para que a gente possa estar juntos nesse momento, né? E também esclarecer as dúvidas que às vezes a gente fica um pouquinho longe dos nossos amigos, longe das pessoas da igreja, e a gente está aqui para isso, né? Para tirar as dúvidas, para ajudar vocês nessa caminhada. Aí a gente está no segundo dia, e esse segundo dia é Você Não É um Acidente. E o livro começa mais ou menos assim: eu sou o Criador. Você estava sob os meus cuidados mesmo antes de você nascer. Ele traz também sobre a questão de o nosso nascimento não ser um erro, né? Ou um acaso da natureza, uma questão da gente, às vezes, não somos planejados pelos nossos pais, mas no coração de Deus a gente já estava sendo planejado e sendo moldado. Então, ele fala sobre o planejamento dos nossos pais e o planejamento de Deus, né, para isso. E o quanto Deus nos aguardava para esse momento, para estarmos juntos, para a gente poder cumprir o propósito de Deus aqui na Terra, né? Que Ele estava ansioso por nossa concepção, pelo nosso nascimento, que Ele tem pensado na gente desde o momento em que a gente foi concebido, sobre o nosso respirar, o exato momento em que a gente nasceu, nosso destino, tudo que nada é exatamente sorte ou coincidência ou um mero acaso, né? E a gente tem um pedacinho da Bíblia que fala: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo, que tudo isso tem um planejamento de Deus e o propósito dele para a nossa vida. Ele determinou cada pequeno detalhe do nosso corpo, escolhendo nossa raça, cor, pele, cabelo e todas as nossas características que temos, sob medida, conforme a vontade dele, e não nossa vontade ou o dos nossos pais. Ele queria também determinar os nossos talentos naturais, o que a gente sabe fazer, o que a gente... É muito fácil, né, para alguns fazerem algumas coisas, para outros fazerem outras, e isso quem determinou foi Deus. Ele colocou essa singularidade, né, na nossa personalidade, e também a gente traz um trechinho falando da Bíblia assim: tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, conheces exatamente como fui formado, parte por parte, como fui esculpido e vim a existir. Então, tudo isso, toda a nossa formação de cada osso, de cada pequena coisinha da nossa personalidade foi dada a nós por Deus. Foi Ele que planejou isso, mesmo que nossos pais não tenham nos planejado, Deus planejou isso para nós e nos colocou no exato momento que Ele queria para nós, para a gente vir ao mundo.
Isso mesmo. O que a gente vai tratar, né, nessa primeira parte do livro, do segundo encontro. Isso. Romberg, uma colaboração, uma contribuição nesse momento, na introdução? Eu queria dizer que assim o autor ele frisa muito bem uma coisa que eu acho muito importante a gente lembrar nesses dias, que é a relação da nossa vida com a soberania de Deus, sabe? A gente está passando por momentos de dificuldade e como sociedade como um todo de reflexão sobre o significado das nossas vidas e do que a gente tem passado e vivido aqui na Terra. Então, essa primeira parte desse capítulo, do dia 2, ele frisa bastante como Deus é soberano sobre todas as fases da nossa vida, entendeu? Nada foge do controle de suas mãos. Ele é todo poderoso sobre tudo que acontece aqui na Terra. Muito bom. Ele não ficou nem um pouco surpreso, né? Eu gosto quando o autor fala sobre isso. Aliás, ele nos aguardava, né? A gente que acha que é fruto do acaso, você foi um espermatozoide mais espertinho, mais ligeiro, que chegou primeiro, e bingo, não, mas o autor ele traz à tona isso, que ele planejou, até nossos pais, ainda que você esteja em crise existencial, ou crise com seus pais, né? Eu estava comentando nos bastidores que a vinda de uma criança é muitas vezes celebrada, muitas vezes planejada, muitas vezes aguardada pela família por completo. Eu falo não só os pais, mas os avós, os tios cobram muito sobre isso, mas nem todo mundo teve esse privilégio de nascer num lar estruturado, um lar de amor, um lar de relacionamentos bacanas, mas mesmo assim, você não é acidente. Você tem uma coisa para complementar aí, gente? Inclusive, tem até uma parte, né, que fala que ele planejou tudo, inclusive o lugar, o momento, a família que a gente nasceria. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas por que essa família? Por que esse país? Por que esse momento, né? Às vezes a gente pensa, nossa, será que viver no momento antigo, sei lá, em 1990 ou nos anos 80, alguma coisa assim, nossa, deveria ser tão legal lá, por que eu não nasci nessa época, por que eu nasci agora? A gente se questiona bastante sobre essas coisas, né? Nossa, tem acontecido tanta coisa, por exemplo, tem a pandemia, né? Tem também muitas questões de criminalidade. A gente pensa, por que eu vim nesse mundo, nesse momento em que a criminalidade está tão aflorada? Por quê? E a gente se enche de questionamento, principalmente quando a gente tem mais tempo para pensar, né? E nada é por acaso. Deus planejou exatamente o momento, o lugar, a família, tudo para que a gente pudesse cumprir o propósito dele com a nossa vida. Porque eu não nasci na Alemanha, né, Juan? A gente brinca bastante, né? Porque A gente aí algumas coisas, né? Então, mas como o autor do livro, como tema do livro é uma vida com propósito, se você põe parte desse ponto de vista dessa frase, que tem um propósito ao seu nascimento nesse lar, nessa época, a sua missão é para essa época, para essa localidade a princípio. Quer dizer que Deus pode te levar para lugares longínquos, Deus pode te levar para missões além, né? Mas você tem um propósito de Deus para esse momento, para essa época, para essa família. Fale, irmão. Já percebeu o que eu queria falar. Só comentando sobre um livro que é muito bom também, Manassés também conhece ele, que é o Evangelismo Natural. A gente já teve alguns comentários sobre esse livro. E a Rebeca, né, o nome da autora, ela fala sobre muitos pontos de atuação no momento onde ela estava. Eu acho muito boa a dinâmica do livro, que mostra as ocasiões que a vida levou, tanto ela quanto outras pessoas que estão presentes lá no livro, a terem suas missões feitas segundo a vontade de Deus. Eu acho isso muito interessante.
Independente da nossa vontade, muito bom, bem colocado. Eu gosto muito desse livro, acho que é Evangelismo Natural. Acho que é isso. Isso, evangelismo natural, isso mesmo. O Salmo 138, versículo 1, ele fala: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O autor ele fala sobre isso. E entender isso com esses olhos espirituais, entende que você está em missão, né? Deus está em missão, você está em missão, né? Busque de Deus, busque da palavra de Deus, entender qual é sua motivo de você estar em missão, qual é a sua missão nessa terra. Você não está aqui só para plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro, né? Como muitos pensam aí que a razão da existência resume a isso, né? Descubra a sua missão. Sim. Quem pode se beneficiar, posso abençoar? A quem posso levar o reino de Deus e a sua justiça? Agnes, quer falar alguma coisa? A gente tem essa questão, né, de missão. Qual é a sua missão aqui na Terra? O que Deus te deu que você pode usar para o benefício dele, para trazer pessoas para conhecê-lo, para conseguir fazer exatamente o que ele fez aqui na Terra por meio de Jesus, né? Para a gente poder descobrir isso, como que a gente pode usar tudo isso, às vezes são coisas que não nos agradam. Por exemplo, às vezes alguma coisa física que não nos agrada, alguma coisa da nossa personalidade que não nos agrada, mas a partir disso, como que eu posso ser usado para Cristo? Como eu posso ser moldado conforme a vontade dele? Porque tudo foi ele que planejou para nós, até aquilo que a gente não gosta na gente. Então, como que eu posso usar isso para ele? Porque se ele planejou isso para mim, então eu tenho que usar para dar a honra e a glória ao nome dele. E o legal nisso aí é que toda essa missão, ela tem como base uma missão já dita na Bíblia, que é lá na Grande Comissão, em Mateus 28, versículo 19, que não tem para onde a gente fugir. Não tem como a gente ter uma missão que seja radicalmente diferente disso. Que a Bíblia diz claramente: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Então, qual é a missão base? Onde é que, depende de onde você esteja, em qual nacionalidade você tenha nascido, em que tipo de família você vive, em que estado você nasceu, que língua você fale, sua missão base é pregar o evangelho. Nossa missão base é pregar o evangelho, a palavra de Deus, sabe? E isso é bem interessante, que é uma missão para toda a igreja, para todo o povo de Deus. Não existe crente sem missão. O crente entrou, o crente já é crente, ele já tem uma missão, base. Né? E depois ele vai compreendendo como o Espírito Santo está capacitando ele para determinada área específica. Mas a pregação do evangelho tem que estar, sabe, assim, entranhada. É uma coisa assim que tem que estar no crente, assim, sabe? A missionária Nauzira Nascimento, ela fala que a missão não parou nos 12. Muitos pensam que a missão parou ali nos apóstolos, né? Pronto, agora eu sou crente de carteirinha nominal, eu vou para a igreja, eu sento no banco, eu cumprimento meus irmãos, segunda-feira eu sou outra pessoa. Não, né? A missão não parou nos 12, né? O ID não parou nos 12. Levantando uma bola para vocês cortarem aí, o autor ele fala: existem pais ilegítimos e não existem filhos ilegítimos. Muitos filhos não foram planejados pelos pais, mas não são imprevistos para Deus. Alguma colocação de vocês? Quer começar, Wamberg? Eu posso falar. Eu já ia perguntar assim. Então, eu acho a colocação muito, muito interessante, porque fala sobre como Deus ele nos protege e ele conhece os nossos dias, sabe? Ele tem conhecimento e soberania sobre as nossas vidas. E é para a gente descansar. Tem uma paz, como diz lá em Filipenses, uma paz que é soberana, que é maior do que tudo, porque a gente tem a certeza que Deus é o nosso Pai,
sabe? E também, como Jesus fala, que não é para a gente andar ansioso ou por coisa alguma, porque o Pai que está no céu, que está nos céus, que vai nos prover das coisas. Então, esse sentimento de que nós somos filhos de Deus e filhos legítimos dele por meio de Cristo, não por nada que a gente tenha feito de especial, que faz com que a gente tenha esse sentimento de proteção. É muito, muito, muito gratificante. Sim, e a questão, né? Às vezes nossos pais não planejam a gente e nascemos pelo planejamento de Deus, pela vontade dele. E Deus é o pai que nunca vai nos esquecer. Às vezes, pais terrenos, nossos pais carnais aqui na Terra podem nos esquecer. Às vezes a gente passa por situações assim que perguntamos para Deus por que isso, por situações complicadas, por diversas questões que a gente se pergunta mesmo, por que tudo aquilo? Mas quando a gente se apega em Deus, quando a gente entende o nosso propósito, a gente usa tudo isso para a evolução do nosso coração. Quando a gente entra na igreja, a gente é como um crente bebê. A gente precisa do evangelho, mas o evangelho não aquele evangelho já em sua totalidade. A gente precisa de algo mais mastigável, como se fosse uma papinha, né? Para a gente começar a entender, para a gente começar a crescer em Cristo. E tudo isso, conforme vai passando o tempo que a gente começa a nossa caminhada, ele vai aumentando o grau da dificuldade para a gente entender e poder estar pronto para quando ele falar assim, olha, o seu propósito é esse, a sua missão aqui é essa. Quando ele te preparar, você vai estar pronto para saber qual é a sua missão. Mas até que você não saiba qual é a sua missão, o que você pode fazer? Criar uma intimidade com Deus, estar junto com Ele, entender que as adversidades que a gente passa não são para te tirar do caminho dele ou para te desafiar ou para te colocar à prova. Não, são para a sua evolução, para preparar você para um momento em que ele quer que você esteja preparada, para quando chegar aquilo, você fale assim, não, Deus, me dá a carga que você quer que eu carregue. Porque muito mais também que pregar para todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, como que você vive sua vida? Será que a sua vida prega Deus? Será que você demonstra o amor de Deus com a sua vida, mesmo sem abrir a boca? Isso também é uma situação que a gente tem que ser preparado. Com a intimidade com Deus, quando a gente tem intimidade com Ele, a gente começa a mudar a nossa vida e preparar ela para esse momento, preparar ela para que quando alguém olha a gente de fora, a gente consiga demonstrar Deus mesmo sem abrir a boca. Seria mais ou menos isso. Pegando a sua palavra, Agnes, quando você falou sobre carga, a gente leva uma carga na vida. E muitas vezes a dúvida dessa existência, eu estou aqui, qual o propósito, causam ansiedade, causa depressão, causa ânsia de suicídio. E nessa época que nós estamos vivendo de confinamento, essas coisas têm vindo à tona com mais frequência, né? Sinceramente, eu sou útil na minha profissão, as coisas estão se reinventando, né? Se você não entende o seu propósito em tempos de crise, o povo passar por deserto algumas vezes e ali ele foi moldado, ali houve uma dependência de Deus. Contribui, Juan, tentando puxar para essa linha de propósitos e dificuldades. Porque a palavra de Deus é clara que a gente vai passar por dificuldade, mas é para a gente ter bom ânimo. Eu estava querendo abrir aqui o texto de Tiago, já estava vindo aqui, que só para complementar o que a Agnes estava falando, que é para a gente se sentir, é uma coisa bem difícil isso, né? Se sentir feliz quando a gente está passando por provações, porque a provação ela vai gerar esperança, e a esperança ela vai produzir o amor que vai fortificar a nossa fé. No momento de dificuldade e de crise existencial, agora também numa abertura, faz com que a gente ganhe maturidade na fé. Eu sei que eu tenho essa cara de novo e tal, mas todo mundo aqui já passou por crises existenciais.
Então, a gente já, os nossos momentos de maior angústia, de maior aflição, de maior autorreflexão são aqueles que mais fazem com que a gente tenha uma maturidade espiritual, sabe? E essa dificuldade, esse conflito entre quem a gente é, por que a gente está fazendo aqui, o que significa, por exemplo, eu ter nascido num lar cristão, por que tudo isso aconteceu, o que minha educação, por que foi dessa forma, em que vai se encaminhar, faz a gente repensar e entender como Deus age nas nossas vidas desde o princípio. Sim. Estou pegando aqui o comentário do Érico, antes de voltar para a Agnes. Érico comenta: acredito que as diversidades é Deus que nos moldando de modo que possamos ter bagagem para ajudar os outros. Ele te dá meios para que você possa ter vivido situações, para que antes de ajudar alguém, entender que ela sente, o que ela sente, entender o que ela sente. Ajudar também a auxiliar com autoridade, e assim você pode dizer: sim, eu entendo e vejo como superei a situação. Bem interessante para a situação dele. Concordo. Sim. Fica bem mais fácil, né, de ajudar uma pessoa quando você tá, assim, caminhando já com mais maturidade, quando você já passou por aquilo, porque você consegue entender, assim, dentro do seu coração o que realmente é a situação, né? Estava vendo uma reportagem ontem no canal Off, que mesmo os profissionais mais renomados de montanhismo, eles sempre contratam um guia, quer dizer, né, com todo o preparo físico, equipamento de ponta, eles sempre pegam um guia. Para que isso na vida da gente, né? A gente não precisa sofrer sozinho. Está passando por dificuldade, busque alguém, busque abrir o seu coração, busque pessoas que colaborem, busque gente de Deus, né? Porque não precisa passar isso. Deus coloca pessoas em nossas vidas para nos acrescentar. E mais do que um sofrimento, uma carga, é uma experiência para compartilhar, é empatia, é um coração já amaciado para te ajudar. Né? Voltando para a lição aqui, ele fala que o motivo de Deus ter criado foi o amor que ele tem. A Bíblia nos conta que no versículo fala: muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus já tinha em mente você, tendo nos escolhidos como foco do seu amor. Como é interessante a vida da gente com o foco do seu amor. Quando estava comentando um pouco sobre isso, pode dar continuidade, irmão? Peraí, deixa eu só focar aqui. Eu estava pensando em outro texto, estava pensando aqui justamente no texto que a gente estava comentando antes, sim, mas essa questão do amor de Deus sobre nós como o princípio, sabe? Como a gente estava comentando antes, a aliança de Deus conosco, ela é claramente mostrada na Bíblia repetidamente como atos de amor, transgressão nossa, pecado nosso e ruindade natural da gente, sabe? E uma redenção vinda dele. Então, essa mostra de como Deus é amoroso com a gente, mesmo a gente tendendo sempre a fazer o mal, para mim é uma das coisas mais bonitas de como a Bíblia se desenvolve nisso durante todos os livros. Ontem eu estava até comentando com uma amiga minha de como do caso, por exemplo, de Davi, do caso de Oséias, e sair citando outros textos bíblicos que mostraram que mesmo nos nossos momentos de transgressão e nos nossos momentos de dificuldade e no nosso momento de quando a gente achava que a gente não tinha mais solução, na verdade, Deus nos ama, sabe? Deus nos ama embora somos pecadores. Deus nos ama apesar. Deus nos ama apesar disso por causa do seu filho, por causa do sacrifício da cruz, que quando nas histórias do Antigo Testamento aquilo se mostrava, aquelas amostragens de amor, se mostrava como um símbolo do que iria acontecer, e eu acho isso fantástico. Sim, e a questão, né, de que ele não tem amor por nós, ele é o próprio amor, né? A questão do tipo, ele não precisava ter criado a gente, ele não precisava ter criado eu ou minha família, ele não precisava de nada disso para ele, mas ele quis fazer isso porque ele é amor
e para que o propósito dele cumprisse na nossa vida. Às vezes, quando a gente está afastado de Deus, a gente sente aquele vazio no coração. E quando você sente um vazio no coração, você tem muitos questionamentos. Os questionamentos vêm, e são questionamentos ruins, na maior parte das vezes, mas o foco que a gente tem que ter, principalmente nesse momento em que está tendo muito tempo para pensar, é que Deus é amor e ele tem o amor dele para com a gente, para que o propósito dele cumpra na nossa vida. Só pegando, desculpa, só puxando o gancho, eu queria pegar um texto próximo ao texto que o autor utilizou no início desse capítulo, que é o texto de Isaías 43, que eu acho um texto assim que é muito bom, falando não só sobre como Deus está conosco, como também nós fomos criados para propósito da glória dele. E Isaías fala o seguinte: quando você atravessar as águas, Isaías 43, a partir do versículo 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate a você, a Etiópia e Sebá em troca de você. Visto que é precioso e honrado à minha vista, porque eu te amo. Darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte, entregue-os, e a Sul não os retenha. De longe tragam os meus filhos e dos confins da terra as minhas filhas. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória e quem formei e fiz. Acho que não precisa nem de comentário esse texto. Sim, sim. Interessante quando a Agnes ressalta que Deus não só tem amor, mas como ele é amor. A natureza dele, é a característica dele, né? Ele é amor, né? E é um amor confiável, né? Em tempos que vivemos de amor por interesse, amor por troca, amor por obrigação, tipo, muitas vezes falando assim pesado, obrigação, eu te amo porque eu sou tua mãe, eu te amo porque eu sou teu pai, eu te amo só porque você é meu irmão, sabe? Amor, esses amores fragmentados, nós temos prova aí, o Berg trouxe, de um amor confiável. Sim. Deus é o que é sem nós, ele não precisa de nós para ser quem é, e ele tem todo esse amor para com nós, porque ele queria isso para a nossa vida. E cabe a nós saber qual o nosso propósito, saber que apesar daquilo que a gente não gosta, mas que foi Deus que criou, a gente pode fazer isso para a honra e glória de Deus. Eu queria compartilhar o texto com vocês, né? É uma historinha, posso compartilhar agora? É uma historinha que a gente tinha visto, que cabe muito bem, né, nesse momento, e eu queria ler para vocês. Olhos Azuis, né? Amy era uma linda menina de 3 aninhos de idade. Ela morava em algum lugar dos Estados Unidos, em frente ao mar. Sua família era cristã. Eles iam todos os domingos à igreja e realizavam um culto doméstico. Amy era muito feliz. Ela amava sua família e admirava os olhos azuis de seu pai, sua mãe e seus irmãos. Todos na casa de Amy tinham olhos azuis, todos menos Amy. Os sonhos de Amy era ter olhos azuis como o mar. Como Amy desejava isso. Um dia na escola dominical ouviu a tia dizer: Deus responde todas as orações. Amy passou o dia todo pensando nisso. À noite, na hora de dormir, ajoelhou-se ao lado da cama e orou: Pai do céu, muito obrigada porque você criou o mar que é tão bonito. Muito obrigada pela minha família. Muito obrigada pela minha vida. Gosto muito de todas as coisas que você fez e faz, mas gostaria de pedir, por favor,
quando eu acordar amanhã, quero ter olhos azuis como os da mamãe. Em nome de Jesus, amém. Ela teve fé, a fé pura e verdadeira de uma criança. E ao acordar no dia seguinte, correu para o espelho, olhou e qual era a cor de seus olhos? Continuavam castanhos. Por que Deus não ouviu Amy? Por que não atendeu a seu pedido? Isso teria fortalecido sua fé? Bem, naquele dia, Amy aprendeu que um não também era a resposta. A menininha agradeceu a Deus do mesmo modo, mas não entendia, só confiava. Anos depois, Amy foi ser missionária na Índia. Ela comprava crianças para Deus. As crianças eram vendidas por suas famílias que passavam fome para serem sacrificadas no templo. E Amy as comprava para libertá-las desse sacrifício. Mas para poder entrar nos templos da Índia, sem ser reconhecida como estrangeira, precisou se disfarçar de indiana. Passou pó de café na pele, cobriu os cabelos, se vestiu como as mulheres locais e entrava livremente nos locais de venda de crianças. Amy podia caminhar tranquila em todo o mercado infantil, pois aparentava ser uma indiana. Um dia, uma amiga missionária olhou para ela disfarçada e disse: Puxa, Amy, você já pensou como você faria para se disfarçar se tivessem olhos claros como os de todos da sua família? Que Deus inteligente nós servimos. Ele lhe deu olhos bem escuros, pois sabia que isso seria essencial para a missão que lhe confiaria depois. Essa amiga não sabia o quanto Amy havia chorado na infância por não ter olhos azuis, mas Amy pôde enfim entender o porquê daquele não de Deus há tantos anos atrás. Bem, o que eu queria dizer com essa longa e bonita história? Apenas dizer que Deus está no controle de tudo. Ele conhece cada lágrima que já rolou no canto dos nossos olhos. Ele sabe que talvez você quisesse olhos de outra cor, talvez olhos, corpo, outra família, não sei. Ele ouve sim todas as nossas orações, mas ele as responde de modo sábio. Não precisa chorar se seus olhos continuam castanhos ou se você ainda não foi atendida como gostaria. Deus está no controle de tudo, tenha sempre essa certeza no coração. Uau! Comentários? Não, muito bom. A história da missionária Amy Carmichael, irlandesa, missionária irlandesa do século XIX, né? Uma bênção para os nossos tempos, e fala muito sobre isso, né? Ela demorou para entender, cair a ficha da missão dela, né? Se ela tivesse os olhos azuis que todo mundo tinha na família dela, né? Que ela tanto orava com pureza, pedindo a Deus aquilo, não seria fácil ela cumprir a missão, o propósito de Deus na vida dela, resgatando crianças na Índia, né? Que é um país carente muito de nossas orações. Muito bom mesmo. O que falar mais sobre isso? Eu posso continuar puxando já do último texto que a gente estava falando, de como nossa criação foi feita unicamente para a glória de Deus. E isso é magnífico, que a gente não só foi criado, mas a gente passou por, como lá diz em Gênesis capítulo 3, que o homem pecou e o Senhor, mesmo tendo um humano sendo criado para a glória de Deus, ele foi expulso do jardim, expulso da presença de Deus, porque o nosso pecado não é compatível com a presença de Deus, como Deus Santíssimo. Então, teve que ser tirado do jardim. E isso nos traz uma história de dor, sofrimento e de mal moral. Eu estava lendo recentemente alguns livros sobre o coronavírus e o mal natural que é trazido na Terra, como terremoto, tsunami e o coronavírus, como também existe um mal moral que está dentro do coração do ser humano por causa do pecado. E ontem também, na mesma conversa que eu tinha antes comentado, eu lembrei também de Isaías. A gente está falando muito de Isaías, para mim é um profeta que escreve muito bem, inspirado por Deus de uma forma única na Bíblia, né? E por causa disso que está na gente, do pecado natural, Isaías escreve uma coisa que eu acho assim
porrada mesmo na gente, sabe? Que é do tipo, mas todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças são como trapos de imundície. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento que nos arrebentam. Depois, lá em João, tem um texto muito bom que diz o seguinte, que o julgamento de Deus é esse. Jesus, que é só parafraseando, tá? Não estou lendo o texto literalmente não. Jesus, que era a luz, veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz, a fim de não serem erguidas para as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Ou seja, é muito legal esse finalzinho do versículo de João, que mostra que as nossas obras positivas e que glorificam a Deus, que tem como objetivo glorificar a Deus, são feitos de Deus, sabe? São as colocações de Deus dentro do nosso coração. E eu acho isso uma coisa linda, de como Deus planta a amorosidade verdadeira no nosso coração, porque todos os nossos atos, como diz lá em Isaías, independente de como a gente, na nossa humanidade, tentaria fazer alguma coisa boa, mas é comparado a trapo de imundície. E é muito forte esse texto na cultura judaica, pensando na época, porque o que significa o trapo de imundície nesse texto? Na época, uma mulher que estava no seu período menstrual era considerada impura, você não podia nem tocar nela. E ela não podia entrar no templo, e o local que ela sentava não podia ser sentado por mais ninguém. Olha o nível da cultura da época, de como era podre, entre aspas, ou como era impuro para o ambiente que estava na época, uma mulher que estava nesse período. Culturalmente, eu acho hoje isso errado, olhando para trás, na verdade, né? Sendo anacrônico, olhando de uma época diferente. Mas o que Isaías compara aqui, o trapo de imundícia era o pano que hoje a gente chamaria de absorvente. Então, imagine como era impuro um trapo de imundície. E Isaías diz que todas as nossas justiças são como trapo de imundície. Vê que sensacional, que lapada, que porrada, entendeu? Então, a gente é criado para a glória de Deus e é santificado por Jesus Cristo, que um Deus amoroso de uma forma que vê a gente nesse estado de degradação e diz, eu fiz essa criatura é para me glorificar. O estado natural dessa criatura é me glorificar. E como Paulo fala que quando a gente estava nos nossos delitos e pecados, a gente estava preso. E Jesus nos chama para a liberdade. Que coisa massa. Para a gente ser... Jesus nos chama para ser o que a gente foi criado para ser. Ou seja, glorificar Ele. Qual é o nosso propósito? Para que a gente foi criado? Glorificar a Deus. Quando a gente aceita Cristo, quando a gente entende o seu evangelho, a gente vive por aqui que a gente foi criado, glorificar a Deus. A gente vive entendendo que a cor dos nossos olhos foi feita para glorificar a Deus. Por causa dos seus propósitos. Entendeu? Essa rodeada todinha para chegar na cor dos olhos. Não, muito bem colocado. A história maravilhosa trazida pela Agnes e muito bem colocado. E você, se acompanhou o comentário, você trouxe à tona um debate que está rolando aqui. Eu não acompanho. Sobre isso mesmo, né? O Érico levantou a bola sobre a natureza. Como fomos criados, realmente, Deus nos viu e falou que todas as outras criaturas foram boas, mas quando foi o homem, foi muito bom. Mas uma vez que ele fugiu do propósito estabelecido por Deus, ele escolheu não o propósito de Deus, ele levantou outras metas, a natureza humana foi corrompida. Aí entra tudo que o Juan já comentou aí e fechou esse debate que estamos falando aqui. A Agnes vai colaborar alguma coisa mais ou podemos avançar? Acho que é essa parte, né? Ter em mente que
Às vezes nosso corpo não nos agrada, às vezes alguma característica do nosso agir não nos agrada, mas aquilo foi criado para Deus. Será que de repente, se você não passar a entender Deus, ter uma intimidade com Ele, você não vai entender porque você tem aquela característica? Hoje a gente não vai entender tudo. Às vezes essa missionária demorou anos para entender o porquê da cor dos olhos. Então a gente tem que ter fé e servir a Deus, procurar ter intimidade com Ele, procurar entender, procurar ficar mais fortes e firmes, para que daqui para frente a gente possa entender o agir dele para nós, porque não vai ser uma resposta para hoje que a gente vai ter para uma pergunta. Ela teve um não de Deus na infância dela e ela entendeu isso anos depois, o porquê do não. A gente tem que entender e questionar, assim, não questionar menos a ponto de vou aceitar tudo, mas será que esse questionamento que você está fazendo não está justificando você se afastar de Deus? Então, não, isso não está certo. Você precisa questionar, sim, para poder entender a palavra, para poder ter um relacionamento com Deus, você precisa questionar, mas não use o questionamento para se afastar dele. É isso. Pegando aqui a frase do autor, se não houvesse um Deus, seríamos todos acidentes. O resultado de um fato extraordinário, aleatório no universo. E sabemos que não é isso que acontece quando olhamos pelo olhar espiritual, até nossas escolhas, quando são guiadas por Deus, né? Qual profissão seguir, com que eu vou me relacionar, qual a região. Muitas vezes, eu tenho um coronel da aeronáutica que ele escreveu um texto que não conduzo, sou conduzido. Ele estava falando sobre os bastidores de um avião, que ele era um piloto do C-130, aquele avião de carga, ele fazia muitos voos para a Antártida. Aí ele falava assim, para que o avião saia do chão, não sou eu pilotando, apertando o botão que vou decolar, tem toda uma equipe de logística por trás, tem o segurança, tem a pessoa do controle de tráfego. Quer dizer, ele entendia que existia, materialmente falando, humanamente falando, existiam outras forças que conduziam o avião até o ponto de ser levado para outra região. Quando a gente olha pelos olhos espirituais, é por isso também. Eu não ajo por mim mesmo. Eu não escolhi vir morar em São Paulo por um capricho. Eu não escolhi essa profissão de direito, de engenharia ou de design por si só. Porque a gente ouviu a voz que nos conduz para um propósito maior, né? E deixa eu colocar, para finalizar mais ou menos, o posicionamento de vocês, uma questão que ele coloca na última página. Tendo a consciência de que Deus me criou de forma exclusiva, né? Não somos modelo fordista de série, não, de forma exclusiva, que as áreas da minha personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldade para aceitar. Qual dessas partes eu tenho tido para aceitar? Né? Levantei a bola para vocês. Você quer falar, Romberg? Começar falando? Eu queria comentar uma coisa que tu falou um pouquinho antes, tá? Tudo bem. Tá bom. Tá? Eu acho as ciências um campo assim que eu também gosto bastante, sabe? Eu estava lendo um artigo esses dias assim de uma pessoa que não é cristã e ela falando o seguinte assim, nós não criamos a matemática foi descoberta porque ela sempre existiu. Então o universo tá aí criado por Deus de uma forma que a gente vai descobrindo aos poucos e vendo a grandiosidade dele em tudo, sabe? A gente observa a grandiosidade de Deus a cada dia, não só nos aspectos só visuais, mas também nos aspectos da nossa criatividade, de como a gente consegue se expressar na forma das artes, na forma da observação do mundo, sabe? E isso me lembrou também uma coisa bem nordestina, que quando eu tinha vindo para cá em setembro, eu passei um mês lá
vim para São Paulo, passei um mês em Recife antes de voltar para cá. E aí, quando eu fui no mar novamente, para mim foi uma experiência que parecia que eu nunca tinha visto a praia, sabe? E aí eu fiquei admirado por Deus e a grandiosidade dele, como ele criou essa terra que é espetacular, sabe? Não tem palavras para descrever como o universo é perfeito e a criação de Deus, sabe? Eu acho que é tudo que a gente já vem falando, né? Pensar que a gente é criação de Deus, ter um relacionamento íntimo com Deus. Você às vezes tem tanta facilidade de ter relacionamento íntimo com outras pessoas, ter amigos assim confiáveis que você conta coisas que acontecem e às vezes você não conta para Deus. Claro, ele sabe de tudo, ele sabe o que acontece, ele sabe o que a gente pensa, mas quando você chega para contar para ele, é diferente. E você tem um relacionamento íntimo com ele quando você conta para ele o que acontece. Ele não quer saber das coisas por ver, ele quer saber de você. Ele sabe, com certeza, tudo que tem no nosso ser, todos os nossos pensamentos e todas as coisas. Mas, de repente, você tem uma coisa na sua cabeça, uma coisa que te incomoda na sua personalidade e você não conversa com Deus. Você só fica pensando naquilo. E se você não conversa com Deus, de repente você não consegue entender aquilo. Será que se você tivesse orado para aquilo, orado para poder Deus confortar você, ou para você poder entender aquilo que te deixa mais triste, você não teria já recebido uma resposta? Ou você não teria recebido um conforto? Às vezes a gente peca por achar que Deus está vendo tudo, tá sabendo de tudo e a gente não fala com ele. E aí a gente acaba achando, ele já sabe mesmo, então não vou falar nada. Mas uma conversa com Deus nos leva a uma experiência diferente, né? Uma diferença maior com ele. Uma experiência que a gente precisa ter num relacionamento íntimo, que a gente tem com as pessoas, com amigos, com namorado ou marido, e a gente não tem com Deus. E a gente precisa ter esse relacionamento íntimo com Deus, de falar com Ele. Não adianta a gente confiar as coisas do nosso coração a homens, a pessoas que às vezes têm uma vontade deturpada de estar perto da gente, né? Às vezes quer estar perto da gente por algum interesse e não confiar a Deus, que é um ser de amor com a gente. Então a gente precisa ter isso com ele, ter esse relacionamento íntimo com ele, e só a partir disso que a gente vai conseguir entender esses questionamentos, né? Por quê? Por que ele me criou assim? O que ele quer que eu faça? Qual é o meu propósito aqui? Como eu vou honrar Deus da melhor forma possível, né? Acho que é isso. Ok, eu vou passar. Enquanto Agnes, tenta localizar, Agnes, esse poema de Russell Kelf, tá? Para você finalizar lendo ele. Eu vou passar a bola para Juan daqui a pouco, para ele, os últimos apontamentos dele, observações dele. Mas entender qual é a sua missão vai tirar uma carga pesada, tremenda, né? Entender que a missão de pastoreio para esse tempo da igreja de Cajamar é do pastor Moacir, não, vai tirar a carga daquelas pessoas que, poxa, não, realmente eu posso colaborar com a missão da igreja, mas o pastoreio, a missão do propósito do pastoreio do pastor Moacir é dele, entendeu? Cada um vai ter sua missão, seu propósito para um povo, para uma realidade. Clame a Deus por essa revelação. Eu vou ler aqui por último e já estou me despedindo. Depois o Roberto faz o apontamento dele e a Agnes finaliza com o poema e oração. Vamos lá. Diz aqui: há um Deus que o fez por uma razão e a sua vida tem um profundo significado. Descobrimos esse significado e propósito somente quando tomamos a Deus como ponto de referência. Se você não acredita em Deus, se você não acredita na Bíblia,
você precisa desse ponto de referência, desse alicerce. Porque se não faz sentido nenhum o propósito na tua vida se você não tem esses alicerces, né? Essa âncora da alma, como falaria Hebreus, de nossa vida. Romanos 12, versículo 3, na versão da Mensagem, a Bíblia. A única forma precisa de compreendermos a nós mesmos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós. Roberto. Foi muito boa a deixa de ter puxado Romanos aí, porque por muitas vezes a gente se pega em dúvida. Eu muitas vezes me peguei, na verdade, também nessa dúvida de como funciona essa mecânica da criação de Deus, do povo de Deus em Israel, dos símbolos dele, de por que ele fez essas coisas, de como é a sua aliança com o seu povo. E a gente pode encontrar isso de uma forma muito linear e muito boa no livro de Romanos, sabe? Dessa sequência de como as coisas acontecem. Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, ele nunca tinha visitado a igreja de Romanos. Então, isso traz uma característica muito diferente para a carta. Porque ela não é uma carta, por exemplo, que fala Coríntios reclamando dos problemas que Coríntios estava passando. Não é uma carta aos pastores, não é uma carta de uma igreja que Paulo fundou, mas é uma carta que Paulo ainda queria conhecer. Então ele escreveu ali o basicão com muitas aspas, né? Mas ele escreveu o basicão ali, a sequência desde a nossa criação, do objetivo de Deus, a defesa do apostolado dele e da mecânica da nossa salvação em Cristo e como nós glorificamos ele a partir disso. O capítulo 8, para mim, que justamente fala sobre a nossa vitória em Cristo como salvos, que fecha isso muito bem, sabe? No nosso objetivo aqui na Terra para glorificar o nome dele. Então, eu só queria fechar fazendo a indicação da sequência do livro de Romanos lá. É bem curtinho, 14 capítulos do livro de Romanos, para entender essa mecânica de que nós não somos um acidente, que é o título do capítulo. Nós não somos um acidente. Nós somos criaturas de Deus e servimos ao propósito dele aqui na Terra. É verdade. Lendo, né, dando sequência, você é quem é por uma razão. Você faz parte de um plano complexo. Você é uma criação original, preciosa e perfeita, denominada como notável homem ou mulher de Deus. Você tem essa aparência por uma razão. Nosso Deus não cometeu nenhum erro. Ele o teceu no útero. Você é exatamente o que ele quis fazer. Os pais que você teve foram escolhidos por ele. E a despeito dos seus sentimentos, eles foram feitos sob medida, para os planos que Deus tem em mente, e estão aprovados pelo Senhor. Não, aquele trauma que você enfrentou não foi fácil. E Deus chorou por aquilo ter machucado tanto, mas foi permitido para moldar o seu coração, para que você crescesse à sua imagem. Você é quem é por uma razão. Você vem sendo moldado pela vara do Senhor. Você é quem é amado porque há um Deus, porque Ele é amor. Essa última parte foi eu que falei mesmo. Não está no poema, mas Deus é amor e Ele tem amado a gente incessantemente, independente do que a gente tem feito. E assim, para cumprir os planos dele, precisamos ter um relacionamento íntimo com ele e poder entender também o porquê de tudo, para que a gente precisa estar aqui, o que a gente tem que cumprir para ele. Vamos orar, então? Senhor, obrigado por esse momento, que essa palavra, que tudo que discutimos aqui, que falamos, seja de grande conhecimento, que o Senhor possa levar esse vídeo para milhões de pessoas, para pessoas que hoje têm um vazio no coração por terem se distanciado de você, para aqueles que estão juntos de você, aumenta a fé deles, ajude-os a ter um relacionamento firme e íntimo contigo, para que eles encontrem todas as respostas de seus questionamentos dentro da sua palavra, dentro do seu relacionamento contigo, Pai. Ajude iluminando as pessoas que precisam de Ti, para que essa palavra alcance esses ouvidos. Te agradecemos por esse momento,
por o Senhor ter transformado as nossas vidas, por termos essa oportunidade de estarmos falando de Ti aqui, Pai. E amém. Amém. Muito bom ter com vocês aqui. Até o próximo domingo. O tema do terceiro dia é o que dirige a sua vida. Fica na paz. Até mais.